Fala galera, Cris por aqui, como vocês estão? Espero que todos muito bem. Vamos então para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma análise sobre a carteira recomendada, desta vez da Genial Investimentos. É a carteira recomendada de fundos imobiliários com foco em renda, certo? Então, essa é a carteira para aquela galera que busca renda, né? Segundo o analista da Genial Investimentos, que fez essas recomendações, né, públicas que estão lá disponíveis no site da Genial. Então é sobre essa carteira que nós vamos falar hoje. Será que o analista fez boas escolhas? Como que essa carteira está estruturada? Serve para aquele cara que está com o dinheiro dele todo na poupança e de repente quer fazer uma carteirinha de renda para complementar uma aposentadoria ou simplesmente quer viver disso? Vamos dar uma olhada nesse vídeo agora. Então, galera, vamos já começar direto ao ponto, vamos para a tela e vamos dar uma olhada aqui no site da Genial Investimentos. É uma corretora muito forte, muito grande, uma das grandes do Brasil, tá? Não é rico na XP, mas é uma instituição financeira muito grande, também já tem o Banco Genial agora, todo mundo tá virando banco, né? Mas vamos lá para o que interessa. Essa aqui é a carteira recomendada de FIIs de janeiro. Eu queria já pegar a de fevereiro, tá? Mas eu não encontrei, eu acho que eles não disponibilizaram a de fevereiro ainda, tá bom? Pelo que eu entendi, é o Bernardo Noel, o analista responsável por esta carteira, certo? Foi publicado no dia 1º de janeiro, a 1h da manhã. Ou seja, né, quem queria investir já no início do ano tinha essa disponibilidade aqui. Em fevereiro, eu não consegui encontrar a carteira de fevereiro, por isso que eu estou fazendo, né, a carteira de janeiro aqui. Vamos lá. Aí eles falam um pouco sobre cenários macroeconômicos, né, para quem gosta de economia e quer ler sobre, né, é sempre interessante, cara, essas cartas que os analistas colocam, assim, falando sobre cenário macroeconômico. Então, ele disse que tiveram uma performance excepcional nas carteiras. É claro, 2025 foi um ano maravilhoso para a renda variável como um todo, né? Então, todas as carteiras bombaram, né? Do último semestre do ano passado para início desse ano. Foi aquela rufo de dinheiro entrando no Brasil de fora, mais aquele otimismo, né, do investidor daqui de dentro. Então, tudo cresceu. Sem contar que dezembro é um mês que geralmente as coisas têm um rally da bolsa, que chama, né, que tudo sobe de valor. Então, tudo cresce nessa época do ano, né? Mas vamos lá. Então, segundo eles, não houve alteração na carteira de renda deles de dezembro para janeiro, ou seja, mantiveram a carteira de renda que eles já tinham em dezembro. Tá? Então, bem provável que se nós pegarmos uma rentabilidade puxada mais para trás, de dezembro para agora, deve ter uma boa rentabilidade dessa carteira deles. Mas vamos dar uma olhada como é que foi janeiro, né? A gente está falando aqui de uma pessoa que pegou o dinheiro em janeiro e falou, quero investir em uma carteira recomendada. Então, se eles disseram que não há alterações, eles estão me dizendo que posso, no início de janeiro, poderia ter investido no início de janeiro todos os ativos aqui para fazer uma carteira de renda para mim, certo? Começando do zero. Então vamos lá. Quais são os ativos que eles escolheram nesta carteira de renda? Deixa eu aumentar aqui a tela um pouquinho. Vamos ver, chamar para cima aqui. Vamos lá. KNSC11. Kinea Securities é um fundo que eu particularmente gosto muito. Eu acho que numa carteira de renda ele se enquadra na parte de papel, em qualquer carteira. Por quê? Porque ele é um fundo que tem tanto CDI quanto inflação. E ele vai, né, aumentando posições conforme a macroeconomia pede. Então, é um surfador de ciclos, né, assim como a HGRE faz, como o BTCI faz. Então, ele serve para qualquer carteira. E aqui eles estão botando um peso de 15% somente no KNC. Um ponto de cara, assim, ó, dessa carteira que eu acho interessante é que ela já nos diz duas coisas com essa quantidade de ativos que eu vejo aqui. São 8 fundos imobiliários. Primeira coisa que ela nos diz, essa carteira não, apesar de ser uma carteira pública recomendada, na minha visão, não é uma carteira para todo mundo. Porque para o cara ter 15% em um ativo, em 3 ativos, 12% em mais 2 ativos e 10% em cada ativo, sendo que é uma pessoa que não é acostumada com investimentos e que ela quer uma carteira recomendada justamente para ela ter uma orientação, eu acho que essa pessoa ela vai colocar em risco o seu capital de forma muito precipitada. Tá? Primeiro porque ela não é uma especialista no assunto, ela está procurando uma carteira recomendada justamente porque ela não sabe como fazer, né? Então, ela vai ter de seguir 100% a risca o que esse cara da carteira recomendada falar para fazer. Se ele mandar vender no mês que vem, ela vai ter que vender para poder manter os ganhos que eles vão tentar fazer aqui. Tá? E isso é uma carteira de renda, então nós temos por base que o crescimento patrimonial, a rentabilidade não é algo tão importante assim. Embora a renda entre na conta da rentabilidade de fundo imobiliário num total return, correto? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu achei os pesos um pouco acima do necessário, sabe? Tipo, esses pesos aqui para pessoas que vão colocar, às vezes, todo o seu dinheiro nisso, pode ser um pouco pesado,
Será que as pessoas aguentariam uma queda, né, grande em algum desses ativos aqui, com valores altos investidos? Tá? Mas para uma pessoa com uma carteira com menor recurso financeiro, por exemplo, um cara que está começando aí a botar 500 por mês, tá montar do zero uma carteira, né? Dá para comprar aí, cara, uma cotinha de cada um só para montar a estrutura, né, do seu fundo. Divide ali os 500 em proporções financeiras iguais e a partir do próximo mês vai comprando, né, nas melhores oportunidades, porque ela já é uma carteira enxuta. Então, para uma pessoa bem iniciante assim, serviria mais do que para um cara que já tem um dinheiro guardado e quer botar tudo numa carteira. Essa é a minha opinião. Mas vamos seguir aqui. KNC, galera, beleza, né? Eu acho que o KNC, eu até deixei algumas coisas aqui já separadas, deixa eu só olhar aqui no KNC, eu acho que ele está sobrevalorizado neste momento. Agora, nós estamos no final de fevereiro, ele está 3% acima do seu valor. Mas é um fundo, né, que todo mundo sabe aí da qualidade. Então, o KNC estava num valor melhor, aqui segundo eles, o KNC estava num preço justo naquele momento, tá? Eu acho, sinceramente, que se o KNC estava num preço justo, eu, como um profissional de recomendação, recomendaria um fundo de papel descontado. Neste momento aqui, por melhor que seja o KNC, tinham outras opções, como o BTCI, como o VRTA, como até o próprio RBRR que está ali embaixo, vários fundos que serviam e estavam descontados naquele momento, tá? Eu acho que até o HGCR estava descontado naquele momento, em janeiro, tá? Então, eu acho que assim, poderiam ter opções com yield maior naquele momento, já que a carteira é focada em renda, certo? Para quem está começando naquele momento, eu pensaria assim. Mas estava aqui no preço justo, ele não mandou você comprar nada caro. Ele está no máximo aqui no preço justo, beleza. JSRE, gente, é um maravilhoso fundo de lajes corporativas. Investe em ativos de altíssimo padrão, sabe? Investe em coisas boas mesmo. Vou até botar na tela aqui para vocês. Seria, só para confirmar, seria 15% da carteira, peso de 15% em JSRE, tá? Então, P sobre VP, nessa época eles fizeram o relatório de 0,65, então 35% de desconto. Sim, eu fiz um vídeo antes dessa recomendação aqui sobre esse vídeo e já estava com muito desconto. Então é um fundo que eu acho, cara, que serve para muitas carteiras de investimentos, tá? JSRE11, tá aqui ele aqui, ó. JSRE11. Continua com o mesmo desconto até hoje, tá? Pagando um dividend yield aí de 8,51. Aqui tá a jogada que eu discordo do JSRE nesta carteira aqui. Porque essa é uma carteira que é feita para renda. Eles têm a carteira de valor, que é uma carteira para quem quer fazer um ganho de capital com fundos imobiliários, e eles têm a carteira de renda, que é só para renda. Eu acho, sinceramente, que o JSRE não é o cara ideal aqui para essa carteira. Pô, janeirão, tinham outras opções. O TEP11 estava quanto? Tá quanto agora? O TEP11 está com desconto agora. Janeiro deveria estar também, certo? E o TEP11 tem um yield, cara, de 11,18%. O fundo está performando redondinho. Um fundo aí que compra ativo, faz retrofit, né, e loca a altos valores. Entendeu? Então ele sempre faz uma valorização imensa nos seus imóveis e loca. Zero vacância praticamente. Certo? Rentabilizou 6% no último mês. Então você imagina como é que estava em janeiro. Devia estar com um desconto bizarro. Se agora ele está com desconto ainda mesmo depois de ter sido valorizado. Então, assim, esse aqui serviria. E você teria aí 3% de yield a mais em cima de um peso de 15% total da tua carteira. Daria uma diferença gritante no dividendo, tá? Certo? Vamos lá. Voltar aqui pro JSRE. Galera, voltando pro JSRE aqui também, eu tenho aqui para vocês a tela. Isso aqui é uma parte do relatório, do último relatório do JSRE. Isso é uma coisa que me incomoda. Eu já tratei isso como sendo algo bom. Mas quando esse algo bom permanece o tempo inteiro e você não vê eles se movimentarem em relação a isso, isso começa a me irritar. Olha só essa parte aqui, ó, histórico de rendimentos do JSRE. Isso aqui, o azulzinho, é quanto eles entregaram de dividendo. E o branquinho é quanto foi o resultado por cota do fundo naquele mês. Dezembro de 24, ele entregou 48 e o resultado tinha sido 26 centavos. Ok. Aí olha a partir do ano de 25. Resultado do mês, 52 centavos. Entrega do mês, 48. Só aqui sobrou 4 centavos de reserva. Mesma coisa em fevereiro. Mesma coisa em março. Mesma coisa em abril. Aí, então a gente está falando de 4, 8, 16 até aqui. 17, 18, 19. Aí aqui ele usou 7 centavos da reserva. Então vamos voltar aí de 19 para 12. Aí aqui ele teve o resultado de 70 centavos, gente. E ele distribuiu 48. De novo. Já estamos no meio de 25. Então tinha 19. Aí aqui sobrou quanto? 22 mais 19 dá 30, 40, 41. 41 já de reserva acumulado.
Aqui de novo. Cara, absurdo. Depois 53, agora, olha isso, gente. Os caras receberam bem mais de resultado do que de dividendos em todos os meses de 25 até novembro. E continuaram com 48 centavos e não aumentaram o provento para a galera. Eles já poderiam estar entregando pelo menos 50 centavos, 51 centavos, 52 eles poderiam estar entregando. Eles não entregam, eles podiam estar entregando 52 centavos por cota nivelado, o que já aumentaria bastante o yield. Mas eles não fazem, cara. Eles ficam se enrolando, ficam fazendo, retendo o resultado. O fundo aí fez mais um fato relevante de uma aquisição indireta através de um outro fundo da casa em mais 2 imóveis, um no Morumbi e um outro no final do ano. Então, os resultados devem aumentar mais ainda. E eu não sei, cara, como é que eles fazem esse bem bolado que passa 6 meses e eles não distribuem o lucro. Não sei, cara. Eles fazem alguma jogada lá, né, contábil, que eles conseguem reter esse resultado e ficar para eles. Isso é um dos motivos que eu me invoco com o JSRE 11, ainda mais se for numa carteira de renda com 15% de peso, tá? Cara, tem FATN11, tem TEP11, tem outros fundos de tijolos, tá? Tem um monte de fundo de tijolo mais interessante que isso daqui. Um GGRC11 de logística, eu não vejo uma logística aqui, ó. O GRC11 pagando aí quase 1% ao mês, ou 1% ao mês, com baita no resultado do ano passado, serviria aqui, ainda estava num bom momento de compra. Ainda estava em janeiro, né? JSRE11, para mim, não faz o menor sentido numa carteira de renda, tá, gente? MCRE11, esse aqui é o Mauá Capital High Yield. Só no nome eu já me arrepio, só no nome, tá? Porém, esse fundo vem trabalhando direitinho, tá, gente? É um fundo multi-estratégia, ele é um hedge fund, apesar de ter high yield no nome, ele é um hedge fund, tá? Ele é um hedge fund, ele tem imóvel, ele tem CRI, ele tem fundo imobiliário, é bem diversificado e entrega está entregando um bom resultado. Esse fundo aqui estava com desconto e eu acho que se enquadra nessa carteira de renda porque ele está realmente entregando um bom dividendo. Numa carteira de renda, eu não sou muito o cara que... Eu não tenho na minha carteira hedge funds hoje, prefiro ter os fundos diretos, mas isso aqui serviria, porque ele tem feito um bom trabalho, tá? Eu não gosto, na minha estratégia não entra high yield, então assim, colocaram, por mais que seja um hedge fund, não um high yield em si, que não é só CRI aqui, eu acho que para simplesmente recomendar para as pessoas, assim, em aberto, sabendo que pode ter um monte de inexperiente, um monte que vai se emocionar com isso aqui, vai começar a aumentar a posição aqui, também não sei se eu faria, mas não vou julgar aqui, como ele não está pensando o que as pessoas vão fazer e simplesmente em gerar um resultado para as pessoas. Esse fundo no mensal aqui de dezembro tinha gerado 1,20% no mês de dividendo. Não tem como falar que não vale a pena. Para uma carteira de renda, se enquadra, se encaixa, tá? Esse aqui é o MCRE11, né? Esse cara aqui, ó, ainda está com desconto, certo? Então ainda serviria para posicionar. E aqui eu até separei, né? Olha como é que é aqui a alocação dele, ó. Crédito, ou seja, CRIs, né, 47%, ele tem 4% em caixa, 7% em cotas de outros FIIs, 16% em imóveis. Eles têm um galpão logístico avaliado em 180 milhões, tá? E mais operações estruturadas na própria casa, né, que eles têm 26% da carteira. A Mauá faz muito isso, né? Originação própria, é criar os produtos de crédito dentro da própria casa. Eles chamam de produtos táticos, esse fundo aqui e tudo mais. Ele é um fundo 92% IPCA, certo? Bem focado em São Paulo. Então, assim, veja que a parte de distribuição, o segmento deles é residencial, logístico, shopping, comercial é o peso. Cara, é um fundo tranquilo, é um fundo... Aqui tá o imóvel que eu falei, é o logístico CD Santa Cruz, 187 milhões custa esse imóvel, tá? Esse fundo serve para essa carteira, na minha opinião, tá tranquilo. SPXS11, outro multi-estratégia, agora com 12,5 da carteira, e depois na sequência já vem o RBRX11, que também é outro multi-estratégia. Aqui, gente, eu já não vou nem entrar em especificações do fundo e tal. Eu acho que gastar 25% com mais outro hedge fund aqui não faz muito sentido para mim, tá? Então, assim, esses dois sim são fundos mais focados em papelada, tá? É como se fosse um fundo de papel transvestido de hedge fund. O SPXS11 eu até gosto, mas ele é um fundo mais puxado para o high yield e ele é mais papel do que outras coisas. E o RBRX segue a mesma linha, tá? Então aqui já tem o Mauá com 15%, eu acho que poderia ter diversificado em outras classes de ativos aqui. Senti falta de shopping center aqui, não vi, né? Não vi um logístico aqui, como o GGRC, por exemplo, que está voando. Então, assim, gastaria esses 25% da carteira com outras coisas, tá? Mais diversificado, dando mais proteção para a carteira. Mas, tá aí. Entregou também dividendo acima de 1%, todos esses dois aqui. RBRR11 com 10% da carteira, tudo bem, é um fundo bom de papel, grande parte, né, da sua carteira do RBR até tem aqui alguma coisa, aqui, olha que legal a tese de estratégia deles, ó. Isso aqui é do fundo do relatório gerencial deles, tá, gente? Esses fundos foram comprados pelo Pátria, tanto o RBRX quanto o RBRR vão ir para a Pátria agora, é mais um fundo pro leque da Pátria, tá? Estão comprando geral. Mas a estratégia core do RBRR
são CRIs high grade com rating mínimo de A. Então, assim, operações de qualidade, tá? Com boas garantias e tudo mais. E eles também têm preferência por originações e estruturações próprias, que a RBR gosta de fazer. E eles têm um book tático, né? Que também são CRIs high grades, com carrego, né? Mas que apresentam uma possibilidade de ganho de capital aí no médio e curto prazo. Então, essa é a estratégia, né, desse fundo. É um fundo que serve para aquela carteira ali, é um fundo bem consagrado, bem estabilizado, entregando aí quase 1% aí em dezembro de dividendos. E como é que está o RBR hoje? Deve estar até agora com desconto ainda. 7% de desconto nesse momento. Então, um fundo de 1,5 bi, entregando 12% de yield, tá? Eu gosto da RBR, tá? Eu gosto desse fundo aqui, sinceramente. HGRE11, um bom fundo imobiliário de Lages, um clássico de mercado, mas aí volta àquela discussão, é Lages. Já tem JSRE, que está com yield horrível. Poderia estar pagando mais e não está. Apesar de estar um baita desconto, não está pagando bem, cara. Não está pagando bem. HGRE pagou no mês de dezembro 1,21%, é isso mesmo? O último mensal? É, pelo que eu estou vendo aqui, é. Eu até vou conferir isso, porque eu quero ver como é que foi o yield dele do último mês, né? Pagou 85 centavos agora em janeiro e ele está 125. Então, foi uma coisa de não recorrente que ele pagou, né, no final do ano. Provavelmente. Ó, aqui dá para ver, ó. Ó, foi o não recorrente que ele pagou, então pagou 1,21 e já voltou a pagar o dividendo normal, tá? Que de 0,69%. Agora, mais um pagando um dividendo horroroso, baseado nas oportunidades que nós temos disponível em cima da mesa, tá? FATN11 e o TEP11 aqui nessa carteira ia voar, cara. Voar. Tá? Eles botaram aqui um cara pagando 0,72 e 0,68 de dividendo, com 25% da carteira. Se você tivesse uma carteira de 100 mil, isso representaria 25 mil reais. Esses 25 mil reais no FATN e no TEP iam dar quase 250 pau livre pro cara de imposto aí de dividendos. Então, 250 reais praticamente de dividendos. E esses aqui não, isso vai dar cento e poucos. Os dois juntos. Então, para um cara com 25 mil investido nos dois, né? RZAT11, aqui sim, um fundo que eu gostei desse fundo na carteira, eles botaram 10%, esse é um fundo bem híbrido, então ele tem lajes comerciais, ele tem galpão logístico, e esse é um fundo que tem uma estratégia diferenciada de recompras, né? Ele tem uma estratégia de recompras, então ele compra, faz o sale and leaseback, compra o ativo do próprio inquilino, aluga para ele, e ele tem uma cláusula de recompra lá no final. Se o cara não quiser recomprar, ele já compra com desconto de 40% a 60% do imóvel. Lá no final o cara tem que recomprar pelo preço que ele comprou, com desconto. Ah, não quero comprar. Então beleza, então eu vou vender agora por 100% do valor a mercado, ou seja, vai ganhar o dobro, né? Ganhar 100% praticamente de lucro em cima. Mas se o cara quiser, ele pode renovar o aluguel, e de longo prazo, aluguel, contratos atípicos geralmente, ou recomprar, aí o fundo simplesmente pega o dinheiro de volta e já aplica no outro imóvel, usando a mesma estratégia. É assim que o RZAT faz. Ah, e só uma coisa, quando ele aluga para o próprio cara o próprio imóvel, ele já aluga e ele faz como se fosse uma operação de CRI, né, de fundo de papel, no fundo de tijolo. Então ele cobra o aluguel do cara mais o IPCA do mês. Então o cara vai antecipando a valorização do imóvel durante todo o contrato. Para lá no fim, se ele quiser recomprar, ele tem que pagar aqueles mesmos valores que ele recebeu do fundo. Mas o fundo ganhou durante todo esse período a valorização do imóvel, entendeu? Então o fundo ganha de qualquer forma. É bem interessante. Esse fundo eu gosto bastante. Os imóveis são estratégicos, não são imóveis bonitões, mas são coisas funcionais, tá? E pagam um dividendo muito bom. E tá com desconto, se eu não me engano, novamente. Ó, 10% de desconto no momento que eu gravo esse vídeo, 13% de yield no fundo de tijolo. É uma alocação inteligente da carteira, tá? Então, gente, essa é a carteira de renda da Genial Investimentos. Dito isso, galera, vamos lá. Eu criei essa carteira, eu simulei uma pessoa que tivesse 100 mil investido numa poupança. Pensa aí no senhorzinho que está com 100 mil na poupança parado, e aí um colega fala, não, pega a carteira recomendada do Genial e compra exatamente os ativos que estão lá e vai acompanhando a carteira deles ao longo do tempo, e você vai ganhar seu dinheiro aí, sua renda mensal. Então, foi isto que eu fiz. Eu peguei e montei esta carteira que vocês estão vendo aqui nessa planilha, já respeitando os pesos que eles pediram, comprando todos os ativos no dia 2 de janeiro de 2026, no preço que naquele momento se encontrava cada ativo. O total você vê aqui que deu 99.999,65 centavos, o aporte em 2 de janeiro de 2026. Já, né? Alguns ativos aqui, como o KNC, eu comprei umas cotinhas a mais, porque sobrou um dinheirinho, e o JSRE também. Né? Para fechar o valor quase exato aqui, eu fiz isso. E aí eu fui lá e criei. Primeiramente, eu criei aqui um comparador de fundos, só para a gente ver como é que foi a rentabilidade deles no período, né, de 2 de janeiro até agora. E veja que quase todos eles tiveram uma rentabilidade até que legal. Veja que o MCRE11 teve e o KNC dispararam, né? Tiveram as melhores rentabilidades acima de 5% aí, um mês e meio praticamente. Né? Um mês e meio.
O RZAT performou bem, JSRE, apesar de eu não querer ele numa carteira de renda, ele teve uma performance de ganho de valor aqui, que não combina com a carteira de renda, mas tá aqui RBRX, HGRE, RBR 0,5% e 1,56% negativo SPXS11, demonstrando um erro aqui, na minha opinião, de recomendação de investimento de um ativo que não precisava estar aqui. Pô, 45% ou 42%, sei lá, da carteira, tudo em hedge funds, não faz o menor sentido para mim numa carteira de renda, né? Diversificação tem que ter, gente, de classe de ativos, não adianta, de segmentações, né? E aí eu criei aqui, certo, a carteira. Então veja que ela rentabilizou de janeiro até agora, né, 3,13%, o que não foi uma rentabilidade ruim, gente. Ó, janeiro inteiro, fevereiro, 2 meses praticamente, 3,13% de rentabilidade. Então, os 3 ativos que mais rentabilizaram deles foi o MCRE, né, o KNSC e o RZAT, né, 5,8, 5,2 e 4,88. Aqui o gráfico de rentabilidade, o que está bem interessante, está ganhando do CDI, está ganhando do IFIX e está ganhando do IPCA. Então, ao analista, meus parabéns em relação a números e resultado, você bateu a sua meta. Você ganhou do CDI, você ganhou do IPCA e você ganhou do IFIX, né? Nesse período aqui de 2 meses que eu comprei a carteira, que o senhorzinho botou 100 mil na sua carteira. Ele deve estar feliz com você, porque o dinheiro dele provavelmente cresceu, tá? Então aqui a rentabilidade de janeiro foi de 4,5% dessa carteira, 365% do CDI, certo? 300, ou seja, 4 vezes e meia ele passou na rentabilidade do CDI no mês de janeiro. E fevereiro, até o momento que eu gravo esse vídeo, já no dia 23 de fevereiro, está caindo 0,88 a carteira. Uma pequena correçãozinha aí que também não é nada demais. Os ativos em si, né? Rentabilidade por ativo, o MCRE aí, uma rentabilidade ajustada, né? Que a gente está falando de rentabilidade mais dividendos, teve uma rentabilidade de 5,87%, né? Gerando R$521 aí a mais para a conta do tiozinho, que tinha 15 mil investido nesse fundo. KNSC também teve uma rentabilidade boa, com 15% de posição, também rentabilizou R$640 para sua carteira, 5,29%. O RZAT, né, teve uma rentabilidade ajustada de 4,88%. Esse é somente 10% da carteira, viu, gente? O último ativo lá, 200 e poucos reais aí aumentou de patrimônio para a pessoa. E aí os que seguiu aqui na mesma média, e o RBRR e o SPXS11 foi os que andaram para trás, tá? O RBRR rentabilizou com os dividendos 0,48, mas, né, o resultado aí de cotação e variação 133 com 34 negativo. E aqui no caso do SPX, menos 1,57 mesmo colocando os dividendos, tá? Mesmo colocando os dividendos, ele teve uma rentabilidade negativa e R$ 462,40 foram para o beleléu da sua carteira, da carteira do tiozinho, nesse ativo aqui. Uma péssima escolha, sinceramente, para janeiro. Mas o cara acertou 7 em 8, né? O que a gente vai falar, né? Vamos falar mal. Quanto que foi os proventos que ele ganhou, né? Com esta carteira. Vamos ver aqui, ó. Para quem comprou essa carteira no dia 2 de janeiro de 26, a pessoa teria acumulado com 100 mil reais, né? 1.623 com 48 centavos de proventos ganho nesses 2 meses. Lembrando que, por que ele não ganhou esse dividendo completo aqui em janeiro? Porque em janeiro, ele não teve 2 ou 3 fundos aqui, que é nos primeiros dias do ano, a data de corte, data compra, ele ganhar os dividendos, né? E não no dia 30, no dia 31 do mês anterior, e não no mês, né, subsequente. Então, como aqui eu comprei no dia 2, aqueles dividendos que seriam pagos, que foram anunciados no dia 31, não chegaram aqui, né? Que nesse caso são 3 fundos, né? A gente pode ver até quais que não pagaram. Vamos ver aqui, ó. Ó, os que não pagaram foi o HGRE. A HGRE pagou. Vamos ver os que não pagaram. Foi isso aqui, o do laranja para baixo. KNSC. HGRE não pagou. E qual é o outro que não pagou? Verde clarim. JSRE. Tá? Então esses aqui foram os que não pagaram. JSRE não. É JSRE, o verde mais forte. Esses foram os que não pagaram aqui em janeiro, porque eles têm uma data diferente, né, de anúncio de dividendos. Mas, em fevereiro, a gente já tem o valor completo dos dividendos dessa carteira. Então, R$ 970,62. Baseado no patrimônio do mês, ou melhor, no patrimônio, vamos fazer essa conta, o dinheiro do tiozinho cresceu, tá? R$ 101.916 com 42 centavos. E eu tinha aportado R$ 99.999 com 65. Então, teve um ganho aí de R$ 1.000 e poucos na carteira, né? De R$ 2.000 e poucos, correto? Só fazer as contas aqui, ó, coisa rápida. 101.916 com 42, menos 99.999 com 65. Ele teve um ganho aí, nesses 2 meses, 1.916 com 77, né? Praticamente ganhou 958 aí por mês, mais ou menos, né? Em média, né? Fazendo uma média simples. E o dividendo de fevereiro foi 970 com 62. Então, 970 com 62 dividido por uma carteira de 99.999 com 65,
vezes 100, vai dar um yield aí de 0,97%. Não bateu o 1%. Quer que eu te diga por quê? JSRE e HGRE 11 na carteira. Só por causa disso que ele não bateu 1%. Dava para ter fundos do mesmo segmento, dava para ter fundos de segmentos mais seguros, dava para ter fundos de segmentos diferenciados, mesmo tirando alguns hedge funds que estão pagando mais de 1% lá, e nós bateríamos esse 1% aqui, com certeza. Com bons ativos também, tá? Bons ativos diversificados e com yield maior, não entendi. Mas escolha do analista faz parte do jogo, é isso aí, ninguém pensa igual nesse mercado. Certo? Então foi isso aí, gente. O que nós podemos, voltando para mim agora aqui, o que nós podemos levar em consideração dessa carteira? Resultado, entregou. O cara ganhou aí 2 mil, praticamente 1.000 por mês aí de patrimônio aumentando, e o seu dividendo médio aí ficou indo na casa dos 970, um yield de 0,97% no mês, baseado no seu preço de compra, correto? O yield on cost. Eu, sinceramente, cara, mudaria bastante coisa ali, jamais colocaria mais de 40% do patrimônio em hedge funds. Aquele hedge fund da Mauá, ele realmente tem imóvel, ele tem cotas de FIIs, ele tem CRIs, ele tem estruturação própria, ele é um hedge fund diferente, tipo o KNHF, por exemplo, que também tem uma situação parecida. Agora os outros, cara, o RBRX, o SPXS11, são praticamente, cara, fundos de papel transvestidos de hedge funds. Porque, sei lá, 300% da carteira deles é só CRI. Então assim, por que não colocar então um fundo de CRI ali, né? Ou um fundo de ele botou ali só 15% do KNSC e 10%, se eu não me engano, no RBR, ou 12,5%. Seria 27%, não bateu nem 30% da carteira em papel. Por quê? Porque ele meteu lá 40 e tantos por cento em hedge funds, sendo que lá dentro tem muito papel. Então a carteira ficou, sei lá, 70% hedge funds, porque ele tem a HGRE com 10, o RZAT com 10 e o JSRE com 15. Então a gente está falando de 20, 35% em tijolo. Ele ficou muito mais exposto, né, eu vou confirmar isso, muito, RZAT, HGRE, JSRE. Tem só isso de tijolo. 35% do fundo. 35% do fundo. E o resto, praticamente 65% do fundo de papel, cara. Então, assim, para renda, beleza, mas isso não é sustentável para o longo prazo. Por quê? Primeiro, porque esses valores patrimoniais desses ativos de hedge fund e de papel não costumam crescer. São patrimoniais que não crescem. Então, o crescimento patrimonial dessa carteira vai depender somente do HGRE, do JSRE e do RZAT. Beleza, pode ser que tenha um percentualzinho desse tamanho de crescimento. Mas e os outros, quase 70% da carteira vai ficar estático, o valor patrimonial vai ficar só dividendo ali, girando. Então, assim, dava para ter colocado pelo menos uns 50-50 aqui. Eu conseguiria fazer essa carteira render mais nesse mês. Na minha opinião, eu conseguiria fazer isso render com 60 tijolo e 40 papel, tá? Daria para fazer isso. Então, eu mudaria algumas coisas aqui, bastante coisa aqui. Então, assim, a minha nota para essa carteira é uma nota 7, porque tem alguns fundos de qualidade ali, porém, eu acho que ele pegou muito pesado no papel e muito pesado no hedge fund, né? E uma carteira de renda, a renda precisa crescer, certo? E essa carteira aqui só vai ter crescimento de renda se depender de 3 fundos imobiliários de tijolo. O fundo imobiliário de papel ele te ajuda em crises e ele te ajuda em momentos de pânico, em momentos de inflação alta, descontrole na economia. Então você tem que saber que o que faz crescer ao longo do tempo a renda são aluguéis sendo reajustados, né? E melhorando os valores e os imóveis sendo valorizados. Os fundos de papel dependem de você aportar mais para gerar mais renda através deles, porque o valor patrimonial deles é estático e eles têm um aumento de renda muito baseado em indexadores, inflação ou CDI, GPM em alguns casos. Então você não tem esse carrego de crescimento. Para isso, você vai ter que ficar girando carteira, que é o que as corretoras gostam de fazer. Por isso que as carteiras recomendadas deles são focadas em resultados para a corretora e não somente para o cliente. Eles precisam fazer dinheiro. Tá? Então você tem que ter cuidado quando você bota seu dinheiro numa carteira recomendada de corretora por conta disso. Eles gostam de giro. Por mais que essa carteira não tenha girado no último mês, de dezembro para cá, em algum momento eles vão ter que girar. Porque essa carteira aqui, constantemente, vai ser uma renda estagnada ou decrescente se bobear. Até porque é quase toda a carteira focada em inflação aqui. E a inflação baixando, os resultados vão diminuir. E aí eles vão ter que tirar isso aqui e botar outros ativos de tijolo na carteira para compensar essa queda na inflação e do CDI, que vai cair também, e poder manter um dividendo bom. Então, assim, eu não achei uma alocação inteligente pensando no longo prazo. Eu achei uma alocação inteligente pensando no dia de amanhã. Certo? Para isso serviu. Fora isso, não faria dessa forma. Essa é a minha opinião, gente. Coloca aqui embaixo o que vocês acham em relação a essa carteira, o que vocês acham que está errado e o que está certo nessa carteira. Coloca nos comentários aí, deixa sua opinião, é muito importante a gente trocar essa ideia. Mas a minha opinião é essa, tinha muita coisa que daria para mudar essa carteira. Minha nota é um 7, porque ele bateu resultados, ele bateu uma renda próxima de 1%, tá muito boa. Mas essa carteira tem alguns problemas estruturais que eu vejo que, com os cenários econômicos mudando, vão gerar um problema para o investidor que colocaram um dinheiro grande nessa carteira. Tá? Essa é a minha opinião sincera. Deixe seus comentários aí o que você achou. Deixe seu like, se inscreva no canal.
E se você quer alguém para montar uma carteira para você, pensando de uma forma diferente, com foco em você e não, né, na instituição, te convido aí a marcar uma reunião comigo e nós bater um papo sobre a consultoria de investimentos, onde eu recomendo ativos personalizados para você diretamente e te acompanho no seu dia a dia de investimentos, fazendo o que for melhor para você, sem conflito de interesse. Não estou atrelado a nenhuma instituição financeira, então eu não tenho obrigação de recomendação nem nada do tipo. Posso te recomendar fundo imobiliário, posso te recomendar renda fixa, posso te recomendar tudo. E não vou te recomendar CDB do Banco Master e nem mesmo vou te recomendar COI. Pode ficar tranquilos, porque aqui é consultoria de investimentos, não existe conflito de interesse, diferente da assessoria, que em alguns casos ocorrem esses mal entendidos, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Espero que você tenha gostado. Até mais.